boa noite. Vou dar só um recadinho rapidinho para vocês, que a próxima segunda-feira, dia 11, é o último dia de atendimento deste ano do Dr. José Roberto, que vem às segundas-feiras, tá? O retorno dele vai ser no dia 22 de janeiro, às 17h30. E agora a gente não fecha Natal, Ano Novo, estamos aqui com os evangelhos, com os passes, tudo na paz, então não deixem de vir. Se não forem viajar, venham fazer companhia para nós, tá bom? Segunda vai ser só uma palestra de 6 horas. Segunda vai ter só os evangelhos até o Zé voltar, né? Às 6 horas. 6 horas uma só. Tá, às 6 horas, então, de segunda-feira até o retorno do Zé, daí a gente muda o horário de novo. Aí começa às 5h30 e às 6h30. Das 5h30 às 6h30, de segunda-feira, 2 horários costumam ser, né? Mas como ele vai parar esse tempinho de férias, vai ficar só às 18 e depois volta às 17h30 e 18h30 novamente, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fechar os olhos. Sentem-se confortavelmente. Vamos agradecer ao nosso Pai por toda a ajuda que tivemos durante a semana, pelos momentos de calmaria nas horas necessárias, por nossas casas, pela saúde da nossa família, dos nossos amigos, por nos permitir estar por mais um dia rodeados das pessoas que amamos. Agradecemos, Pai, por nos receber nessa casa de amparo, que todos os ensinamentos que sempre viemos aqui buscar estejam cada vez mais fixos no nosso coração. Obrigada por despertar em nós a vontade de mudar e pelo seu auxílio nesse processo que nem sempre é fácil como desejamos que fosse. Obrigada, Senhor, por nos permitir respirar por mais um dia. Assim seja, graças a Deus. Tá. Vai só pegar folha. Vamos ver se dá tempo. Boa noite, gente. Boa noite. Bom Deus. Então, tá chegando o Natal e daí resolvi, fazer um retrospecto de Jesus, Maria e José. Então, uns 5.000 anos antes de Jesus vir ao mundo, os povos já começaram a sentir que não adiantava todos os rituais que ele fazia, todos os deuses que eles adoravam, todos os sacrifícios humanos e também de animais que eram feitos naquela época, E começaram a perceber que, apesar de tudo, a vida continuava. Os deuses que eles adoravam não evitavam a morte prematura, as intempéries da natureza, a maldade dos homens, a morte dos amigos, enfim, faziam e a vida continuava do mesmo jeito. Então eles começaram a sentir que precisava de um Deus muito mais forte. Precisavam de um Deus, de um Salvador, veja bem, que se sacrificasse por eles, que se imolasse por eles. E Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que essa ideia de um Salvador, de um Deus, divino mesmo, poderoso,
que viesse e assumisse assim a humanidade de uma forma como se ele fosse o paizão, né? Começou a tomar conta da cabeça das pessoas. E eles começaram a sonhar com um Salvador. Isso foi se espalhando. E as pessoas começaram a, como os profetas, né? Através da intuição, começaram a falar. Então Emmanuel vai dizer, né? A crença num Salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço, atravessou os séculos, e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes, mais notadamente de Israel, difundiam essa crença, tornando-a universal. É por essa razão que as epopeias do Evangelho foram previstas e contadas milênios antes da vinda do Salvador. Ele fala também de uma reunião que houve no astral, Jesus e os outros Cristos, né? Cada planeta tem o seu, e ele prepara. Então a gente sabe que as coisas demoram, que nem luz das estrelas, né? Demora às vezes séculos para chegar até nós, né? Às vezes a gente está vendo uma estrela que já morreu há muito tempo e a luz dela está caminhando. Então imagine que a mente desses, né, dos Cristos, então o povo foi aqui assimilando. Dizem que levou uns 4.000 anos até Jesus se programar lá e vir, né, chegar aqui. Então talvez isso, e os profetas foram entrando. Então na Índia, os avatares, os deuses Krishna, Buda, lá no Egito, a mãe de Horus, todas eram nascidas de virgens. Então essa ideia de que esse Salvador viria através de uma virgem começa a criar corpo. E Emmanuel vai dizer, uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam, esse Messias, né? Todos os povos o queriam. Os tibetanos diziam dele, será um Deus homem, andará entre os homens, e os homens não o reconhecerão. Feri o santo, dizia a tradição deles, rasgai-o com açoites e ponde o ladrão em liberdade. Vai acertar assim só lá mesmo no Tibete, né? Porque ele foi em cima. E na Pérsia, o primeiro Zoroastro, que foi uns 3.000 e tantos anos antes de Cristo, ele anunciava o Messias, né, dizendo, ó vós, meus filhos, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o, ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo que formou os céus. 3.000 e poucos anos antes do Cristo nascer. E não foi só eles, os profetas também, né, do Antigo Testamento, Miqueias, Zacarias, né, Davi. Zacarias disse, alegra-te muito, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. E ele falará às nações e o seu domínio se estenderá de um mar ao outro. Então tudo isso muito, muito tempo antes de Jesus vir, não é? E nos templos pagãos, por exemplo, a sacerdotisa de Apolo, no templo lá do Cumes, ela disse o seguinte, num século surgirá o dia em que o Rei dos Reis habitará conosco. 3 reis do Oriente, guiados pela luz de um astro rutilante que iluminará a jornada, virão adorá-lo e humildes, prosternados, eles vão lhe ofertar ouro, incenso e mirra. E isso aconteceu 3.000 anos depois. Então, acho fantástico tudo isso, né? Então, eles falavam da Virgem, né? Que seria filho de uma Virgem, porque todos, né, Zoroastro, dizem que a mãe dele era virgem. Tinha uma sacerdotisa lá na China, eu até anotei o nome dela aqui, pulei, Xismum, agora já não estou achando. Ela era também filha de deuses, né?
E todos os outros, né? Todos nasceram Shiva, Krishna, Buda, todos diziam que eram filhos de uma virgem. Então, quem seria essa virgem? Né? Na reunião que teve no astral, que Emmanuel conta no livro A Caminho da Luz, não sei se vocês já leram, então tinha, e ele descreve lá naquela reunião, tinha lá os espíritos que ajudavam Jesus, né? Ana, que seria a mãe de Jesus, de Maria, tinha José, tinha o João Batista, tinha Isabel, e sublimando um espírito muito mais sublimado, que seria Maria, a mãe de Jesus. Estava tudo lá, nessa reunião com Jesus. Todos se prepararam para vir ajudar o Cristo, né? Então, quem foi Maria? A gente quase não sabe. Tem muito pouco referências a Maria, né? Só aquela passagem do anjo e tal. Mas por que não se olhavam as mulheres, né? Aí a gente vai ver que no ano 563 da nossa era, aqui, né? Depois do Cristo, um concílio da igreja, do Papa, né? Que nessa época a igreja já era a católica romana, né? Então eles fizeram um concílio e neste ano de 563 eles colocam lá como lei que a mulher tinha alma. Então até aquela época a mulher não tinha alma, eles não achavam que a mulher tinha alma, quer dizer, morria, virava pó, né? Não davam importância. Então a gente entende por que ninguém ligava o que Maria falava ou fazia. E Emmanuel vai dizer, ela ouvia as coisas, ouvia o anjo e ela guardava no seu coração, porque não ia anunciar isso para os outros. Tanto que quando Madalena viu Jesus, né, que ele aparece depois do Calvário, né, nem os discípulos queriam acreditar. Ele foi aparecer para você, uma mulher. Entende? Então a gente vê que não tinha, a mulher não tinha vez. Todo o Antigo Testamento, que tem o quê? Uns 4.000 anos, a história do Testamento, só tem duas mulheres, Ruth e Esther, né? Só duas que se destacaram, o resto, entende? Bom, então a gente vai ver no Evangelho de Mateus, né, uma referência, antes de Maria, a José, né? Então ele vai falar que Maria, bom, não dá muito tempo para falar, mas Maria foi educada no templo, né? Ela estudava e trabalhava lá no templo, até que fica mocinha, e a história no templo era assim, ficou mocinha, né? Quer dizer, menstruou, sai fora, né? Então, quando ela veio para casa, aí ela já se compromete com José, que José tinha ido ao templo procurar uma mulher para ele, que dizem, ele era viúvo, né? E tinha filhos. Então, o noivado naquela época era de uns 2 anos, mais ou menos, porque as famílias se conheciam, mas já ficavam comprometidos, né? E Maria estava, né? E José vem e fica informado que Maria estava grávida. Ele teria ido fazer uma viagem nesses 2 anos, né? E então ele pensa, para não infamar Maria, isso está no Evangelho de Mateus, tá? Vocês podem procurar, capítulo 1, versículo 18. Então Maria, para ele não infamar Maria, porque se ele denunciasse adultério, ela seria apedrejada. Então ele resolve deixá-la secretamente. Mas aí vem um anjo do Senhor em sonho e fala para ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Por isso que Jesus falava tanto, eu não vim destruir as leis, porque tudo que estava escrito ele fez se cumprir. Despertado do sono, José fez como o anjo lhe ordenara e recebeu Maria como mulher, foram morar juntos. Contudo, ele não a conheceu, ou seja, ele não tocou nela, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. Obedecer. Isso está no Evangelho de Mateus, né?
Lucas, Marcos e João falam primeiro de João Batista. E de fato Maria engravidou e foi, nessa época que ela engravidou, José ainda não sabia. Então ela corre na casa de Isabel. E ela, porque o anjo, nesse meio tempo eu estou pulando, aparece para ela o anjo e anuncia para Maria, né, que ela vai engravidar, né? Deixa eu achar aqui, porque eu estou pulando que eu vejo que não vai dar tempo, né? Então o anjo chega para Maria e fala para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E Maria fica temerosa com aquela saudação: agraciada, o Senhor é comigo. Por quê? Então o anjo percebe, né, e diz para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria indaga, né? Como isso é possível se eu não conheço o varão? Ela nunca tinha estado com um homem, né? E o anjo lhe diz: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que ela já está agora no 6º mês de gravidez, ela que se considerava estéril. Para Deus, Maria, não haverá impossíveis para todas as suas promessas. E Maria então responde: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a sua vontade. Isso é que é ter fé, né? Então, Maria corre, Lucas continua a sua narrativa, está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 18. Lucas, ele diz que Maria então corre e vai visitar Isabel, para contar para Isabel essa novidade. Ela estava grávida, era virgem, né? Segundo, e todos eles sabiam das profecias, né? Que viria um Messias através de uma virgem, e ela era a escolhida, né? Então ela corre, e quando ela entra intempestiva, né, chamando Isabel, Isabel, Isabel vem e olha para ela e exclama: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a criança, que era João, ela estava grávida de João Batista, né? A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria então faz aquela prece, ela eleva o pensamento a Deus, e ela faz aquele salmo magnífico da igreja, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva, e doravante as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Essa oração de Maria é cumprida, tá, gente? Vocês peguem lá no Evangelho de Lucas, ela inteira, que vale a pena, é muito bonita. Aí Maria ficou um tempo com Isabel. Nesse meio tempo, José volta, aceita ela por causa do sonho com o anjo, e aí os dois vão. Mas aí eles têm que ir para Belém, para fazer o recenseamento. Maria está grávida, já perto do fim da gravidez. Chegam lá em Belém, não tem, as pousadas estão todas lotadas. Aí ela vai para aquele quartinho onde tinha os animais, já ficava no fim. Interessante que uma das sibilas fala para ela, na sua profecia, que Jesus nasceu numa manjedoura e perto de um terreno árido.
E exatamente é ali que a Maria está. Então ela consegue acomodações, né, segundo Lucas, nesse espaço que abrigava os animais. Jesus nasce, ela acomoda Jesus na manjedoura. E ali perto estavam os pastores com os animais no campo. Então a gente vê que não foi em dezembro, porque em dezembro lá é frio, né? Então se os pastores estavam no campo com os bichos, né? Aí vem aquele clarão e no meio do clarão um anjo se materializa e diz para os pastores, né? Não temas, disse o anjo, eis que eu vos trago a boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu, ou seja, nasceu para vocês, né? O Salvador, né? Na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o Senhor. E vocês devem ir vê-lo. E eu vou lhe dar um sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Então, aquele clarão todo que envolvia aquele anjo foi se dissipando e formou, diz Lucas, uma milícia celestial que fizeram aquele coro que a gente canta muito. Glória, glória, né? Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E a gente traduziu assim, paz na terra aos homens de boa vontade, né? Os pastores ficaram embasbacados, né? E aí some tudo, então eles vamos lá, intuído por esses anjos, eles acham fácil a casa onde Maria estava, né? Estavam. E aí eles encontram um grupo de pessoas, porque provavelmente as mulheres foram ajudar Maria a dar a luz, né? Ela não ia ficar lá sozinha. Então eles contam para essas pessoas o que os anjos contaram para ele, né? Que Jesus é o Salvador, que veio, né? Que vai ser aquele grande Messias tão esperado pela religião deles, né? Todos os profetas falaram. E Emmanuel, voltando ao livro Caminho da Luz, capítulo 12, ele fala, né? A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, que é a humildade, e representa a chave de todas as virtudes. Começaria ali a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E ele comenta ainda que os escritores materialistas vulgarizam o grande acontecimento, o nascimento de Jesus. Vulgariza o fato da Virgem, o fato dos anjos falar em sonho, aparecer, né? Aí ele diz, ironizam os atos e fenômenos mediúnicos que precederam a vinda de Jesus. As figuras de Simeão, de Ana, de Isabel, de João Batista, de José, assim como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso deles e dos mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição do fervor, da crença e da vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos dessa verdade inabalável. Então, de José também não se sabe quase nada, mas ele estava lá nessa reunião que Jesus preparou e combinou. E nesse meio tempo, entre essa reunião e a vinda, quantos vieram em nome do Cristo? O próprio Krishna, Buda, Sócrates, que Kardec coloca como precursor, né? Platão e tantos outros que eram todos a serviço do Cristo, para ir preparando, né? E de José também não se sabe nada. No Evangelho de João, ele dá toda a genealogia, né? A descendência de José, falando desde Davi, né? Então só se sabe que José era da tribo de Judá, descendente de Davi, e ele passou pela história do cristianismo com total discrição, palavras de Emmanuel, num perfeito silêncio. E Haroldo conta numa das palestras dele que tem um livro que eu não tenho, agora eu vou querer ter,
Levantai e Segui, que é de Emmanuel e psicografia do Chico. Vocês têm esse livro, Levantai e Segui? Eu vou procurar. Então ele faz uma homenagem a José da Galileia, né? Falando o quanto José foi, porque a ele foi confiado Maria e Jesus. Pois ele era o chefe da família, né? Ele levava Maria e Jesus, levou para Belém, levou para o Egito, voltou, o anjo falou para ele, corre para o Egito que está correndo risco, porque Herodes vai matar os primogênitos, os meninos, né? Então ele vai, foge para o Egito, está lá no Egito, o anjo vem de novo, José pode voltar, ele volta, sempre obedecendo. Ele sabia que tinha um ser especial, ele via a sedução, isso fala aqui na mensagem, né? Com que Jesus falava lá no templo, e os doutores da lei ficaram embaixo, e ele nunca tirou proveito disso. Ele ia para a sua oficina quietinho, discreto, nunca falou que o anjo, sabe, não quer não dizer nada. Então, Emmanuel vai falar, né, que José fez tal qual Deus. Ele fazia tudo por Jesus, né? Deu tudo que Jesus precisava na vida material e também na vida espiritual, porque ele era muito devoto no templo, ele passou para Jesus a espiritualidade, ele deu afeto, deu carinho, sustentou e nunca se intrometeu nas coisas de Jesus, porque Jesus estava sempre falando, eu estou fazendo a vontade do Pai, eu estou seguindo a vontade do Pai, ele não titubeava, né? Então eu vou ter que correr aqui, né? E aí, gente, João Batista, o precursor, né? O último profeta que teve lá em Jerusalém, em Israel, foi Miqueias, de 400 a 450 anos antes de Cristo. E aí houve um silêncio total, não veio mais profeta. E eram os profetas que direcionavam, orientavam o povo, né? Tinha o rei, mas sempre o profeta dava todas as diretrizes da lei e de como comportar, resolvia tudo. E aí foi quando os fariseus começaram a tomar conta. E nesses 400 anos de silêncio dos profetas, os fariseus estavam daquele jeito que Jesus encontra e que a gente vê lá no Evangelho, né? Que Jesus falava dos fariseus. Então João vem como precursor e ele se torna um profeta, porque ele vai unir o Antigo Testamento com o Novo. Ele respeita as leis do Antigo Testamento, mas ele vai trazer todas as informações de Jesus. Ele era primo de Jesus e convivia, se vocês pegarem Boa Nova, capítulo 12, e também um outro livro, Lázaro Redivivo, que traz também bastante informação, ambos de Irmão X, no Humberto Campos, né? Ele vai contar de como, e tem um outro livro, que é A Caminho do Deserto, que é os colóquios, as conversas de Jesus com João. Então Jesus preparou João para João trazer a Boa Nova e preparar o povo para esse advento do Cristo, né? Então João foi o precursor, nasceu exatamente como Jesus. Um anjo falou para Zacarias que a mulher dele, velha, estéril, iria ter esse filho, que é a Isabel, né? Então, tudo preparado, né? E passou o tempo. João anunciou Jesus, batizou Jesus, e Jesus começa o seu ministério, né? E chegamos nesse livro Lázaro Redivivo, à época da crucificação, mais 5 minutinhos, né? A época da crucificação. E aí a gente vai pegar, tem nos 2 livros, né? No Boa Nova, capítulo 30, se vocês quiserem conferir, né? Maria está lá. Quando João avisa, João, o evangelista, porque o Batista já havia morrido, quando ele avisa Maria que Jesus foi preso, Maria corre, né? Mas não podia fazer muita coisa, era uma mulher e era pobre, então ninguém ia dar ouvidos. Mas ela fica lá assistindo e ela vê a hora em que o povo pede que solte Barrabás e crucifique seu filho. A dor desta mãe foi assim imensa. A gente lendo a mensagem de Humberto de Campos não tem como não se emocionar.
Então Maria começa a lembrar o anunciamento do anjo quando disse que ela iria ter um filho, a manjedoura, o primeiro beijo que ela deu naquela criança, né? Parece que ela ouvia ainda os cânticos de glória dos pastores. Ela lembra de cada detalhe da infância, de Jesus falando no templo, do desespero dela que não encontrava ele na caravana. E aquele coração aflito de mãe, seu pensamento vagava pelo mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Desde os mais tenros anos, ele sempre dispensou um carinho fraterno, as atenções, usava a palavra carinhosa para consolar, curou tantos paralíticos, fez tanta... Por quê? Então ela estava ali naquela agonia, né? No livro Lázaro Redivivo, o mesmo Humberto de Campos, ele vai dizer que Maria orava pedindo a Deus que pudesse intervir, que pudesse salvar o seu filho. Quando a multidão pediu a liberdade para Barrabás, ela em lágrimas pensou: onde está o Eterno que não ouve minhas orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Quando ela viu Jesus vergado ao peso da cruz, aí ela se recorda de Abraão. Abraão é o patriarca do povo de Israel, né? Começa tudo com ele, né? E Abraão, ele foi testado por Jeová, porque Jeová ia fazer dele patriarca, o que iria orientar todo o povo hebreu, né? E pediu para ele matar em sacrifício o filho. Eu fico imaginando Daniel, né? Mas o filho era menorzinho, 3 anos, levar para o altar do sacrifício e matar. E ele pega o filho e vai. E Humberto de Campos descreve, né, o caminho. Fica imaginando as coisas, né? Imagina a criança dando a mão, toda alegre, serelepe, cantando, brincando. E ele ia matar esse filho para obedecer ao anjo, ao Jeová, né, que conduzia o povo. E o menininho lá, todo alegre, né, adorando o passeio. Chega lá no local que eles sempre tinham, um local reservado, a pedra de sacrifício, enfim, né? E ele deita o menino na pedra, e o menino ainda está achando que é uma brincadeira, né? E quando ele tira a faca, né? Não sei, fala uma faca, né? Que ele vai, gente, dá o... Aí o anjo chega, segura a mão dele. Não precisa, já provaste tua fidelidade. É de desmaiar, né? E ele volta, né, regressa ao santuário doméstico em soberano triunfo. Ele provara a sua fidelidade, provara que poderia orientar o povo, né? E Maria relembra tudo isso, e ele voltou em júbilo, né? Então ela pensa: eu estou rezando, né? Estou provando minha fidelidade, será que ele vai sair da cruz? Ela ainda está pensando. Mas de repente ela lembra das palavras do anjo: Maria, ele é filho do Altíssimo, não é teu. Que terrível angústia naquela hora de dor, quando ela lembra: ele é filho do Altíssimo. E uma misteriosa força lhe invade. Sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, ele era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor da vida guardava eternos e insondáveis desígnios para ele, como para todos nós. A gente gosta tanto de um filho, mas às vezes adoece, tem que morrer na infância. Desígnio de Deus. Então Maria, naquela hora, ela pensa, né? Ele tem outros desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste, naquele momento, estava se regozijando, porque Jesus estava cumprindo fielmente o programa que Deus traçou para ele. Poderia haver lágrima nos seus olhos, mas brilhariam festas de vitórias no reino de Deus. O Todo-Poderoso atendera-lhe sim os seus rogos, mas não segundo os seus anseios de mãe, mas segundo os planos divinos.
Foi então que Maria compreendeu a perfeita misericórdia, a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, a quem Jesus sempre obedeceu. E Maria então se ajoelha aos pés da cruz. É naquele momento que Jesus fala para ela: mulher, mãe, eis aí teu filho. E aponta João, o evangelista, e diz para ele, para o João: mulher, eis aí a tua mãe. Então ela se ajoelha ali e, contemplando já o filho quase morto, as inesquecíveis afirmações, ela diz a mesma coisa que ela disse para o anjo: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E aceita a morte do Cristo. Passou um tempo, ela vai morar com João, o evangelista. Eles arranjam uma casa, João ganha, uma casa em Éfeso, num outeiro onde ela via o mar lá embaixo. E João funda a igreja de Éfeso, e Maria, a casa dela, uma choupana, se torna conhecida como a Casa da Santíssima, porque os peregrinos, os doentes, iam tudo lá. E ela então falava de Jesus, e dava comida, e dava socorro, e sempre contando do Evangelho, levantando a moral, dando consolo, conforto, esperança para todos eles. Aí um dia, terminando agora, chega a notícia de que estariam perseguindo também os cristãos de Éfeso. Nessas alturas, Maria já estava idosa, Então ela começa a orar, pedindo por todos que estão sendo perseguidos, em nome do filho dela, porque realmente os cristãos eram perseguidos porque amavam e seguiam Jesus, o filho dela. Então ela está orando por todos, quando entra um mendigo, como tantos outros que entraram, e saúda ela: ó mãe, ó minha mãe. E eles chamavam mesmo ela de mãe. Então ela convida ele para entrar. E esse peregrino veio e começou a lhe falar do céu, confortando-a delicadamente. Falou das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são fiéis, os devotados e sinceros filhos de Deus. E Maria começa a estranhar aquele peregrino ali Então, de repente, ele estende as mãos para ela: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, ela fita as mãos dele e vê que tinha chagas. Instintivamente, ela olha para os pés e ela vê que tinha as úlceras causadas pelos cravos. Aí ela compreende que Deus está lhe enviando ao seu coração esse brado, esse mimo, essa visita amorosa. Então ela brada com infinita ternura: meu filho, se abraça e vai procurar a chaga que também ele tinha, que furaram ele com a lança. E ela começa a chorar. No ímpeto de amor, ela quer se ajoelhar aos pés dele, mas ele levanta ela e ele se ajoelha aos pés dela. Beijando-lhe as mãos, ele diz em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Eu venho te buscar, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, queria falar da felicidade, agradecer a Deus, mas o corpo já estava paralisado, ela acabara de desencarnar. Então, ainda ela ouviu a voz do anjo: salve, ó Maria, és cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí ela ainda ouve a voz da prima: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí, ao sair do corpo, o capítulo é longo, eu dei uma resumidinha, ela dá uma volta, vai voando, vê todo o país, vai para Jerusalém, e ali ela vê, lá embaixo, os cristãos que estavam prisioneiros e que seriam torturados, mortos. Então ela pede para descer e ela vai e começa a consolar um a um. Então ela vê uma das moças lá, uma jovem muito desesperada, amargurada, e ela pede a Deus uma possibilidade de deixar alguma coisa assim de alegria para aqueles que estão sofrendo em nome do filho que ela tanto amou. Então ela chega junto da voz e fala ao ouvido da menina:
Canta, minha filha, canta. E ela olha para os outros e fala: gente, tenhamos ânimo, convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. E aí ela vai dizer, né? Aquele canto que fala, né? O Senhor, né, fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Então, é isso que é o Natal, né? Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E a gente pensa em tudo que Maria sofreu, passou, em tudo que todos os cristãos da época sofreram e passaram por Jesus, né? Então, no Natal, o que seria de bom, né? Estou tentando lembrar uma música que a gente cantava na igreja, né? Que fala do amor, né? Que Jesus tanto amou e que se a gente pudesse devolver em amor, amar mais ainda, devolver o amor que Ele nos dá, amando o próximo e amando a todos, né? Então, é isso. Que seja um bom Natal para todos nós, que a gente possa refletir nessa epopeia toda, em tudo que esse Cristo, né, passou e fez por nós, né? E todos os cristãos da época. Que a gente consiga. Alguém quer fazer a prece? Encerramento? Quer fazer? Teve? Fazer a prece? Então, um bom Natal para vocês. Muita reflexão. Que Maria, a história de Maria e de todos eles nos dê ânimo para que a gente enfrente as nossas vicissitudes. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos e refletir nessas sábias explicações falando da vida de Jesus. Quanta fé que a gente tem que ter, né? E o mesmo temos que ter fé em nossas vidas. Cada um de nós temos a nossa história. E a nossa história são ensinamentos que a gente vem aprendendo através da vida de Jesus. Que possamos ser sábios, que possamos ter luz, sabedoria, para que a gente possa ter uma passagem feliz, né? E assim é o que todos desejamos, que a gente possa refletir mais uma vez nessas sábias explicações, que o bem é para nós mesmos, né? E que Deus nos abençoe, nos dê muita clareza, muita esperança e muita fé. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.